A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Marcelo, eu congrego na igreja Assembleia Níquel. Tenho uma palavra para edificar a vida dos irmãos, tá? São somente 3 versículos, mas são 3 versículos que vão falar muito no coração dos irmãos. Deem aí uma curtida, inscrevam-se, tá, na página para que quanto mais pessoas acessarem, mais destaque terá e aí essa palavra chegará aos corações de muitas pessoas. Essa é a ideia. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração, pedir para que Deus venha falar através, de mim, que já não venha ser mais eu, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus que venha falar com os irmãos. Amém? Vamos lá. Soberano e eterno Deus, eu entro em tua santa e gloriosa presença, ó Pai, para te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui, Pai, lendo a tua palavra, entendendo, Pai, da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar nos nossos corações, que venha dar o caminho, Pai, o caminho certo para que a gente possa vir seguir, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, pela tua misericórdia, ensina-nos, ó Pai, qual é o caminho certo a seguir, Senhor, o caminho que te agrada, ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha fecundar o coração de todos, Pai, que estiverem vendo este vídeo, Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos. A palavra ela fica em Lucas capítulo 8, versículo 19, 20 e 21. O título da palavra é A Família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele é Jesus, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém, irmãos? Irmãos, aqui vem falando que Jesus estava em meio a uma multidão, que era coisa natural em ver naquela época, né? Jesus era muito falado. Então tinha as pessoas que realmente seguiam a Cristo e tinham pessoas os curiosos, né? Que queriam saber, os fariseus, né? A Bíblia chama de fariseus, né? Que queriam saber quem era Cristo, o que Cristo fazia, por que ele arrastava multidões, né? Por que multidões seguiam ele. Então Jesus era natural ver Jesus em meio a uma multidão pregando a palavra, falando da palavra para aquelas pessoas, até que elas viessem se converter, né? E certo dia Jesus estava nesse momento, né, em meio a uma multidão, e a Bíblia fala que foram ter com ele, aqui fala, sua mãe, seus irmãos, a sua mãe e seus irmãos, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus vieram ter com ele, porém, devido à multidão, eles não conseguiam se aproximar de Jesus, ou seja, a multidão era muito grande, né? Era muita gente, né? E foi-lhe dito, alguém chegou em Jesus, que estava mais perto, falou, Jesus, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Alguém chegou em Jesus e falou, ó, sua mãe e seus irmãos estão ali e eles estão querendo falar contigo, eles querem te ver, né? Porém, devido à multidão, né, aquele monte de pessoas, eles não conseguiam se achegar a Cristo, né? Aí Jesus ele responde aqui para aquela pessoa. Só que Jesus responde àquela pessoa no meio da multidão. Olha como é que funciona. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ou seja, Deus aproveitou daquela oportunidade que aquele rapaz estava falando, da mãe e dos irmãos deles que estavam tentando se achegar a ele, para falar o seguinte, que a família de Jesus é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executem. Ouve a palavra de Deus e a executem. Hoje a palavra de Deus que nós temos hoje é a Bíblia, né? Então, a partir do momento que você lê a Bíblia, você vai conseguir saber qual é o caminho, qual é as vontades do Senhor. Quando você, a partir do momento que você lê a Bíblia e você começar a executar o que Jesus, o que Deus está te pedindo para que você venha executar, automaticamente você passa a ser da família de Jesus. Vocês estão entendendo? Ou seja,
Jesus não quis se desfazer de Maria, que era a mãe dele, e dos irmãos deles. Não era essa a ideia. Mas a ideia é usar aquele momento para falar para aquela pessoa que tocou nele, avisando que a mãe e os irmãos dele estavam lá perto, e também que aquela multidão ouvissem essas palavras. Que se você quer fazer parte da família de Cristo, irmãos, o que temos que fazer? Temos que ler a palavra de Deus e executar a palavra de Deus. Aí você fala, mas Marcelo, tá, beleza, então eu tenho que ler a Bíblia toda. Sim, você tem que ler a Bíblia toda. Porém, é o seguinte, você vai lendo, e o que você vai aprendendo, você vai executando, né? Então, ou seja, Jesus aqui já é uma lição que ele está fazendo aqui. Ele estava em meio a uma multidão pregando a palavra. Isso é uma forma de mostrar que, assim, se ele está pregando a palavra, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que falar da palavra por irmão. Eu tenho, para mim, falar da palavra do irmão, da palavra de Deus por irmão, para qualquer pessoa aí fora, eu preciso ler a palavra, né? Jesus é a palavra. A Bíblia fala que Jesus é o verbo vivo, o verbo que se fez carne. Então Jesus é a palavra. A palavra de Deus já existia. Vocês estão entendendo? Hoje a gente tem a Bíblia feita aí, né, tal. Os apóstolos fizeram vários, né, profetas, né, executaram, fizeram a Bíblia. A Bíblia é um livro que foi feito pelo ser humano, mas inspirado por Deus, ou seja, essas palavras já existiam. Então, essas palavras já existindo, a gente tem que entender dela, tem que guardar no coração e executar. Aí você fala, tá, Marcelo, mas assim, como que eu vou fazer isso? Né? É difícil, né? A gente ler e já executar. Quando você lê a palavra, antes de você abrir a palavra, você pede direcionamento para Deus, faça uma oração, peça direcionamento para Deus, para que Deus venha dar entendimento na palavra, para que você venha executar a palavra, ou seja, Deus vai te dar entendimento, você vai ler, Deus vai te dar entendimento, você vai guardar essa palavra no coração, e o Espírito Santo que está dentro de você é quem vai trabalhar, e aí automaticamente você vai começar a fazer o que Deus está falando aqui, ó, executar. Né? Essa palavra executar ela é muito forte. A gente tem que executar a palavra de Deus, né? Eu não digo só em pregação, irmãos, eu digo em tudo, né? Em oração, em jejum, em louvor, em pregar a palavra, em ganhar vidas, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E daí vem os 10 mandamentos, um exemplo, tá? Bem fácil de você entender. Os 10 mandamentos é um resumo do que a Bíblia, do que Deus quer que você faça, né? Que você execute. Ou seja, a palavra fala... Há uma palavra aqui na Bíblia que uma pessoa chega em Jesus e fala, Jesus, dos 10 mandamentos, quais são os mais importantes? Jesus fala para essa pessoa assim, os dois mandamentos mais importantes dos 10, os 10 mandamentos se resumem a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você amando ao próximo como a ti mesmo, irmãos, você não vai fornicar, você não vai adulterar, roubar, você não vai cometer aquele monte de pecado que está nos 10 mandamentos, porque você vai estar amando o seu próximo. Automaticamente, se você amar o teu próximo, você já está executando muita coisa que a Bíblia está te pedindo, tá entendendo? Então, assim, isso vai 5% do que a Bíblia ensina, tá? Porque se você pegar esse livro todo aqui, ó, olha, é muita coisa que você tem de aprender. E você só vai aprender lendo a palavra toda. Quando você lê a palavra inteira, você vai começar a executar. Quando você estiver lendo determinados livros, ó, livro de Lucas, o livro de Lucas já vai te ensinar muita coisa. Esses 3 versículos já estão ensinando muita coisa aqui, né? Simplesmente você abrir a palavra, antes disso fazer uma oração, pedir discernimento, sabedoria a Deus, e Deus vai te dar sabedoria e entendimento, e você vai estar guardando ela na tua cabeça e no teu coração e vai estar executando, tá? Algo que eu queria falar aqui um pouco também a respeito da mãe e seus irmãos, né? Da mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, né? Como eu falei, Jesus ele não quis se desfazer deles, mas Jesus quis mostrar que até mesmo eles, se eles quisessem fazer parte da família de Jesus, eles têm que seguir a palavra e executar,
né? Então assim, o que eu estou querendo dizer? Aqui, no caso, é lógico, né? A mãe de Maria, a mãe de Jesus, ela foi uma mulher que ela seguiu a Jesus até o último dia da vida de Jesus, até o dia da crucificação, ela esteve ali com Jesus firme e forte, né? Então assim, Maria não é digna de adoração. A Bíblia não fala que Maria é digna de adoração, mas a Bíblia fala que Maria, se você for pegar a história de Maria até o final, né, até onde mostra lá que ela seguiu a Cristo até o último minuto da vida de Cristo, Maria foi uma mulher de respeito, né? Maria foi uma mulher escolhida, não foi qualquer uma, foi a mulher escolhida por Deus, né? Então devemos respeitar Maria, mãe de Jesus, porque ela foi uma mulher, né, que ela ajudou a Cristo, ela deu de comer, deu de beber. Cristo, ela criou Cristo, né? Então, a gente tem que amar Maria, né? Amar Maria, assim como eu amo meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente tem que amar Maria, porém não devemos adorá-la, porque a Bíblia fala, lendo a Bíblia toda, você vai ver que a Bíblia fala que você tem que adorar, só Deus é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Isso é bíblico, está na Bíblia, né? Mas de forma alguma devemos colocar Maria, como muitos cristãos, tá? Muitos cristãos que não entendem da palavra colocam Maria como se fosse uma pessoa, né, que fosse talvez até de pecado, né? Então assim, a Bíblia fala que Maria ela seguiu a Cristo, a Bíblia não fala a respeito de Maria ser santa, a Bíblia não fala esse tipo de coisa, mas a Bíblia fala que Maria foi uma mulher muito respeitosa, uma mulher que seguiu a Cristo. Eu digo até, irmãos, que a gente tem que fazer como Maria. Devemos seguir a Cristo da mesma forma que Maria seguiu a Cristo, né? Maria ela seguiu a Cristo de uma forma que muitos hoje não conseguem seguir a Cristo. Muitos hoje, por qualquer outro tipo de motivo, né, deixam Jesus de lado e vai para o mundo e vai curtir coisas do mundo. E Maria não fez isso, né? Então assim, o que eu quero passar para vocês, irmãos? Jesus ele não deixou, né? Ele não se desfez da família dele, que era da mãe dele e dos irmãos, porém ele usou aquele momento para pregar para aquela multidão, para que aquela multidão entendesse que se cada um ouvir a palavra de Deus e executar, cada um daqueles da multidão se tornariam família de Cristo. Olha como que a palavra fala, né? São 3 versículos, mas são 3 versículos que falam muito, né? Que dão muito entendimento para nós, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Ouvem a palavra do Senhor e a executem. Leiam a Bíblia. Esse aqui eu costumo dizer que ele é um mapa para a tua salvação. Ele é um mapa para que você venha se achegar aos céus. É um mapa para que você venha ser salvo, tá? Confia no Senhor, executa a palavra do Senhor, tenha intimidade com o Senhor, com Jesus, ora, jejua, tá? Leia a palavra, louve a Deus, adore somente a Deus, porque só Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra venha falar no coração dos irmãos grandemente. Amém? Que Deus abençoe a todos.